Bom, para você que está me assistindo, a gente vai dar início à nossa quarta e última aula, ou seja, a quarta e última parte. Nessa aula a gente vai aprender sobre configuração de plotagem e configuração de prancha. Aqui a gente já tem as nossas plantas, já todas prontinhas, tanto a planta baixa, planta layout e planta de corte, já prontinhas. Tanto é que a gente vai até mostrar aqui, ó, as cotas, o nosso layout. Só que agora eu não vou precisar dessas minhas informações. Aqui a gente vai ver que aqui na aba Model é onde eu faço o desenho, e tem essas duas outras abas que no caso seriam as abas de layout, que são onde a gente faz toda essa nossa configuração de prancha. Aqui a gente consegue ver uma pré-visualização do desenho, porém aqui eu não vou poder utilizar esse desenho porque ele não está na escala certa, e aqui a gente também não está com a nossa folha configurada de forma certa. Aqui a gente tem esse pontilhado que ele não é para aparecer na impressão. Aqui a gente tem essas linhas daqui desse meu quadrado que também sai na impressão e não é para sair na impressão. E como é que a gente vai fazer para fazer essa configuração de impressão? Primeiro a gente vai digitar plot, que é o comando para impressão. No de vocês pode ser que não abra diretamente essa aba, apareça um quadrinho com 3 outras mensagens. Você vai selecionar a terceira opção de cima para baixo, vai abrir essa aba. Aqui a gente, onde tem Print Plotter, a gente vai selecionar a opção DWG para PDF. E aqui em opções a gente vai selecionar, não aqui em opções no caso, aqui em propriedades a gente vai selecionar o nosso papel para configuração inicial. A gente vem aqui em Custom Paper Size, aqui eu tenho a minha folha já configurada, eu vou deletar ela e vou começar do zero. Aqui eu clico em adicionar, aqui eu clico em usar uma existente, ou seja, eu vou procurar a minha folha, vou procurar aqui pela ISO A3 expandida 420 por 297. Por que eu estou escolhendo essa página? Porque a 297 por 420 ela vai vir na posição verticalizada e eu quero ela na posição horizontalizada. Ou seja, então eu tenho que escolher essa daqui, que vai me dar o posicionamento horizontalizado dessa minha página. Clico em avançar. Aqui eu tenho já as medidas certas. Clico em avançar novamente. E aqui é onde a gente vai fazer a configuração para eliminação do nosso pontilhado, daquele pontilhado que aparece na página. Aqui, nessa primeira, a gente vai digitar 0. E aí a gente já vai percebendo as mudanças acontecendo aqui na página. 0, 0 e 0. Aqui é como se tivesse totalmente sumido toda aquela minha borda de pontilhado. Clico em avançar e aqui eu vou criar o nome para essa minha página configurada. Aqui eu vou voltar com aquele mesmo nome, A3 configurada, porque aí eu posso utilizar essa página em outros futuros projetos desenhados no AutoCAD. Clico em avançar e clico em finalizar. Pronto. Folha A3 configurada pronta. Clico em OK. E aqui, quando eu vier selecionar o meu tamanho de papel, é onde eu vou selecionar a minha folha A3 configurada. Tá vendo aqui, ó? Quando ele vier, ele vai vir mais ou menos assim no comecinho já. E a gente vai selecionar a última opção, que no caso seria a nossa folha configurada. Tanto é que aqui a gente percebe que já teve uma alteração na posição do meu desenho. Vou dar um Apply to Layout para aplicar essas configurações ao layout e vou cancelar. Aqui eu já observo que a minha folha ela mudou um pouco. Não tenho mais aquele pontilhado, só tenho essa configuração daqui
dessa página para impressão. E aí eu vou precisar deletar esse meu primeiro desenho. Aí a gente vai começar a configuração de bordas. Por normas da ABNT, as bordas de um papel A3, elas têm que estar com distanciamento em 0,7 milímetros, 7 milímetros à direita, acima e abaixo. E da esquerda, 2,5 centímetros e meio no caso. Então, com o comando retângulo, eu vou criar um retângulo aqui de 420 por 297 milímetros, que aqui a gente está trabalhando com a folha em milímetros agora. Então a gente não vai precisar mais utilizar os pontos, tipo, a não ser que eu queira uma medida específica, tipo 2,5 centímetros, que no caso seriam a utilização dessa questão de pontuação. Agora eu vou utilizar o comando offset, vou selecionar aqui o meu retângulo que foi criado, vou arrastar para dentro e vou digitar vou digitar 7, que no caso seriam os 7 milímetros que eu teria na borda de cima, na borda inferior e na borda direita. Quando eu selecionar aqui e arrastar para dentro, criei a minha borda inicial aqui. Vou dar um espaço para sair da opção de offset, seleciono essa minha borda de cá, aqui ó, no ESC, selecionei aqui o meu retângulo interior e arrasto para cá. No caso, se eu tinha 7 milímetros, para chegar em 2 ou 25 milímetros, no caso aqui, eu vou adicionar 18 milímetros. E aí, meu retângulo, ele recua em 25 milímetros. Vou dar um ESC aqui. E aqui a gente tem a nossa primeira configuração de prancha. A configuração inicial, no caso. Vou precisar agora desenhar o meu carimbo. A Unicesumar, ela disponibiliza na atividade mapa esse carimbo daqui, que eu vou utilizar como base para a confecção do nosso carimbo. Vou colocar aqui ele posicionado na lateral. E a gente vai precisar dar uma visualizada nesse carimbo para a gente poder desenhar. Vou deixar aqui. Venho aqui com o meu comando linha. Eu venho aqui nessa extremidade de cá, arrasto para cima e vou digitar com o F8 ativado 42 milímetros. Pronto, tenho os meus 42 milímetros. Arrasto para a minha esquerda 120 milímetros. Arrasto para baixo 42 milímetros. Um ESC. E agora, para a gente fazer essas linhas daqui, que estão nas horizontais e verticais, vou utilizar novamente o comando offset. Só que agora a gente vai precisar fazer diferente. Ao invés de eu andar 7 milímetros, eu vou utilizar 6 milímetros. Andei para cá 6 milímetros, fiz a primeira linha, fiz a segunda linha, aperto o ESC para sair do comando, offset novamente, digito aqui 15 milímetros, clico aqui, arrasto para baixo 15 e venho nessa minha lateral esquerda e vou arrastando os 15 milímetros até o final do meu carimbo. Nossa, mas ficou cheio de linha aqui e aqui no desenho não tem essas linhas todas. O que é que eu vou precisar fazer? Comando trim. Eu vou clicar aqui, apago todas essas linhas daqui, apago todas essas e vou observando aqui, ó. Tem mais ou menos o espaço de duas, o espaço de duas, o espaço de duas, e aí eu vou
apagando os meus espaços que eu não vou utilizar. Trim. Apaguei os espaços que eu não vou utilizar. Tenho o meu carimbo iniciado. Faltou essa linha daqui. Comando linha. Arrasto para cá. Pronto. Carimbo iniciado. Falta a gente colocar agora todas as informações necessárias. No caso aqui está módulo 51. Eu não sei se o seu módulo é 51. Mas vou colocar porque está ali no carimbo. Venho aqui na aba de texto. Clico aqui. E faço um quadradozinho de tamanho qualquer. Só para iniciar. Vou digitar aqui Unicesumar hífen módulo, vou botar 51, curso Design de Interiores. Faltou o que tanto? Só, pronto. Tem aqui o minha primeira informação digitada. Para eu ajustar agora, arrasto aqui, ó, e ajusto ele de acordo com o meu espaço. Pronto. Ficou muito em cima? Dou Move para movimentar e arrasto ele mais para a posição central. Pronto. Aqui agora eu vou precisar fazer as outras cópias. No caso dessa daqui, como tem alguns nomezinhos pequenininhos, vou fazer aqui o meu primeiro quadradinho. E aí eu vou olhar aqui, ó, projeto. Deixa eu digitar aqui. Projeto. Só que está saindo no tamanho dessa daqui. Eu vou precisar alterar o tamanho do meu texto. Venho aqui e digito 0.08. Aí eu vou observar se ficou. Aqui está num tamanho muito pequeno. Vamos alterar mais um pouco. Vou botar 0,8. Ainda ficou pequeno. Vamos diminuir para 1. E não diminuiu. 1. Ficou muito grande. 0.8. Ficou muito grande ainda. Vou botar 0.5. Acho que está no tamanho bom. Vou deixar 0.8 mesmo. 0.8. Pronto. Está no tamanho bom. Vou ajustar ele aqui para uma posição. E agora eu vou fazer as cópias de acordo com o que eu vejo aqui, que são mais ou menos na mesma escala, mesmo tamanho. Comando cópia. E aí eu vou fazendo as minhas cópias. No caso aqui eu vou desabilitar o F8. O projetista, o RA, o professor, a data do meu projeto e a escala. Pronto, agora eu vou alterar. Vou fazer uma cópia desse daqui, CO para cópia, e aí eu vou posicionando nos lugares. Botar um aqui, botar um aqui, botar um aqui, vai para o lado e botar outro aqui. A gente vai ajustando depois de acordo com a necessidade. Botar aqui, aqui, aqui e aqui. Ficou todo mundo um em cima do outro? Ficou. Porém agora a gente vai fazendo os nossos ajustes. No caso aqui, eu vou definir o meu projeto. Vou botar aqui
projeto de interiores. Vou ajustar novamente a posição para não ficar tão em cima. Pronto, projeto de interiores. Venho aqui e aqui eu vou precisar definir o meu número de páginas. No caso, essa aqui é a página 1. Aqui eu vou botar folha 1. Como o projeto, como a atividade pede que sejam 3 pranchas, no caso, a planta baixa, a planta layout e o corte ou vista, então são 3 pranchas. Deixar aqui, vou ajustar ele aqui mais centralizado. Vou botar isso aqui também mais centralizado. Pronto. No projeto aqui, vou mudar para título. E aqui eu vou colocar de acordo com o meu projeto. Vou botar aqui planta baixa. Pronto, tenho aqui minha primeira prancha definida de qual seria. Aqui é planta baixa, aqui projetista, e aqui vou deixar aqui com seu nome, porque aí você vai definir, vai colocar o seu nome aí na sua prancha. Venho aqui, altero para escala, e aí eu vou definir qual seria a minha escala, digamos 1 para 25 ou 1 para 50, e aí eu vou definindo o que eu quero para minha escala. Mudo aqui para data. Coloco a data de execução dessa minha prancha, no caso. Vocês vão colocar a data de entrega da atividade. Digamos que seja... Vou colocar com a data de hoje. 09/03/2023. Aqui vai ser o nome do professor. E aí, na minha época, era também com o professor Arquimedes. Só que nessa disciplina a gente está com o professor Fernando. Não sei como é o nome dele completo. Então eu vou deixar só Fernando. Aqui coloco R.A, que seria o meu RA. E aí você vai colocar o seu RA. Vou colocar aqui xxx -x. Vou posicionar aqui. Pronto. Minha primeira prancha configurada. Agora eu vou colocar o meu desenho em prancha. Como é que eu faço para fazer para colocar esse meu desenho na prancha? Digito viewport, view, e já vai aparecer aqui, ó, viewports. Vai me aparecer essa aba, eu clico em OK, e aí eu vou selecionar toda a minha prancha aqui. Pronto. Agora sim eu posso fazer a minha configuração para impressão. No caso aqui, ó, eu vou dar 2 cliques com o comando P para PAN. Eu vou ajustar aqui a minha prancha. Dou um ESC, 2 cliques fora para sair do meu desenho. Para eu entrar nesse desenho, eu dou 2 cliques nele. Para eu sair, ESC e 2 cliques fora.
Pronto, aqui eu não quero que apareça esse meu plano de corte. Como é que eu faço para sair esse plano de corte? Ou eu vou no meu ajuste, digamos, eu quero botar na escala certa. Às vezes quando eu coloco na escala certa, pode ser que meu desenho saia. Caso ele não saia daí da impressão, eu posso afastar um pouco o meu desenho no model. Então vamos para cá, vou colocar aqui Z, Enter, S, Enter, e aí eu digito a minha escala, 1000 para 25, não, 1000 barra 25, XP, que aí eu tenho o meu desenho numa escala de 1 para 25. Minha escala aqui está muito grande, então eu vou de novo dar um ajuste, Z, Enter, S, Enter, 1000, vou botar agora para 50, 1 para 50. Pronto, eu não vou precisar afastar, ou vou precisar afastar o meu desenho ali, ó. Tá aparecendo essa minha linha e eu não quero que ela apareça. Vou selecionar todo o meu desenho aqui, vou movimentar ele um pouquinho para o lado, para que ele não saia na minha página de impressão. Digito F7, e aí eu mostro as grades, porém aqui eu vou desligar a grade para não aparecer aqui para mim na impressão. Pronto. Tenho aqui minha primeira prancha pronta. No caso aqui eu vou precisar ativar alguns comandos para que a gente tenha a nossa planta baixa. Aqui eu tenho todas as indicações de texto. Vou dar até um zoom aqui para a gente ver. Tenho todas as minhas indicações, toda a minha planta prontinha aqui. E eu vou ligar a cota interna. Pronto, tenho todas as minhas cotas internas aqui dessa minha planta baixa pronta. Vou digitar plot. E aí eu vou precisar fazer algumas configurações para penas. Venho aqui em Plot Style Table, que no caso seria a minha prancha de impressão. Venho aqui em ACAD CTB e clico aqui nessa minha impressorinha. Vou selecionar todas as cores. Eu aperto, clico na primeira, clico em Shift no teclado. Para quem não sabe, o Shift é uma setinha que tem para cima, que está abaixo do Caps Lock. Shift, arrasto para cima com o botão de para cima mesmo, de subir. Selecionei todas e aí eu vou fazendo as configurações. No caso aqui, tipo de linha, eu vou só se eu precisar realmente utilizar algum tipo de linha diferente. Aqui na largura de linha eu vou colocar todas com 9 milímetros, porém algumas eu vou ajustar, porque aí a gente tem que ver também a configuração de penas, que para objetos mais próximos à minha visão, no caso paredes, portas, eu preciso estar na linha 9 milímetros. E no caso, aqui 9 milímetros, só que eu acho que vai ficar muito grosso. Vou botar aqui 9 milímetros. E no caso de linhas mais afastadas, que no caso seriam os móveis, que são mais baixos, eu vou utilizar as linhas ou 0,3 ou 0,5 para diferenciar. Aqui eu vou precisar saber o que é a cor de cada coisa. No caso aqui das cotas, não vou utilizar na coloração preta, vou utilizar na cor do objeto. No caso aqui da coloração amarela, que seria a minha coloração para esquadrias, eu vou utilizar a coloração cinza. Vou botar esse cinza aqui mais escurinho.
Na coloração verde, que a minha coloração verde é a coloração para, deixa eu ver aqui, botar salve, vou dar um cancelar, vamos ver aqui qual é a minha coloração verde. Para alvenaria, vou observar as outras aqui, a de mobília e essa pontilhada, que são as que vão mais aparecer na minha configuração de impressão. Plot, venho aqui de novo em ACAD CTB, venho aqui na minha coloração verde, vou deixar no preto mesmo, venho aqui na minha coloração ciano, vou deixar no preto, vou na minha coloração azul e aqui eu vou colocar a minha escala de cinza ligado. Não utilizei o fúcsia pronto, já tenho as minhas configurações quase prontas. Preciso saber o que é o que. Aqui é a minha coloração verde, tá com a linha certa. A minha coloração amarela, que seria de esquadrias, eu vou colocar em 5 milímetros. Minha coloração de cotas eu vou deixar com 9. Minha coloração de esquadrias, que é a azul pontilhada, também entra como esquadria. Vou colocar essa daqui em 0,3. E aí eu salvo, aplico ao layout e vou dar um preview. Aqui eu já tenho a minha prancha toda prontinha, com indicação de abertura de porta, com indicação de espaço ambiente. Aqui eu tenho a minha planta baixa já pronta. Para eu não precisar, vou cancelar aqui, para eu não precisar fazer outros desenhos do mesmo, eu venho aqui, seleciono toda essa minha prancha, dou um cópia, arrasto para o lado, vou botar um aqui, vou botar outra aqui, mais para o lado, vou apertar o F8 para ficar tudo retinho, e aí eu vou definindo o que seria cada prancha. No caso dessa aqui, seria minha planta baixa, vou botar aqui layout, vou ajustar um pouquinho aqui. No caso seria a minha folha 2 de 3. 2 de 3. Essa daqui seria a minha corte A. Planta corte A. Vou deixar ela nessa mesma posição. E aqui vou ajustar para 3 de 3. O que é que eu vou fazer agora? No caso aqui, no momento da impressão dessa aqui, eu vou desligar algumas layers para fazer a impressão e vou ligar outras. E essa daqui eu vou precisar somente ajustar, botar um pan e ajustar ela aqui, ó. Pronto. Clico ESC, já estão todas na mesma escala. No caso está 1 para 50, aqui está 1 para 25. Vamos mudar em todas para 1 para 50. 1 para 50. 1 para 50. E 1 para 50. Vamos ver agora a questão da impressão. Ó, plot. Vou dar um preview. Aqui eu tenho minha planta baixa. Vamos ver agora a questão da planta layout. Vou desativar a cota interna, vou ativar a cota de mobílias e vou ativar a mobília. Pronto. Tenho aqui, no caso dessa aqui, no momento de movimentar, eu vou precisar movimentar com a mobília ligada. Ou então aqui eu faço a movimentação dela. No caso eu vou precisar voltar ela para o lugar que ela estava para poder ajustar. Aqui, se eu der um plot, é aí onde a mágica acontece. Se eu der um plot e der um preview aqui,
Tá aqui minha prancha já toda cortadinha, né? Parece que tá até tudo certo, porém aqui tá na indicação errada. Como é que eu faço para selecionar a minha prancha de layout? Eu venho aqui no plot, clico aqui em plot area, onde tem o layout, e venho aqui em window. Seleciono, no caso, essa extremidade de cá e clico nessa extremidade de cá. Vou dar um preview e aqui a gente já vai ver que alterou para a minha prancha que está na minha lateral, a minha prancha layout. E o mesmo eu vou fazer para a minha prancha de corte. No caso aqui eu vou precisar ajustar todos esses móveis de volta para o lugar. Vou desabilitar as layers de alvenaria, as layers de esquadria e as layers de pontilhada, a laje e o plano de corte, porque aí eu vou fazer toda essa seleção daqui. No caso aqui selecionei, vou clicar em Move, vou reabilitar, no caso só a da alvenaria, porque eu só vou precisar dela para me basear no momento do movimento. E aí seleciono aqui e vou movimentar essa minha mobília para o lugarzinho dela, que no caso seria aqui. Ela saiu para o lugar, vamos lá de novo. Ctrl Z, Move, reabilitar a alvenaria. No caso aqui, vou posicionar apenas de acordo com esta linha. Ctrl Z, Ctrl Z. Movimentar agora, especificando a posição. No caso aqui, falta também a minha... No caso aqui, falta só movimentar para o lugar certo. Vamos aqui. Vou movimentar ela para o lugar certo. Deixa eu movimentar ela para o lugar certo. Pronto, movimentada para o lugar certo. Vou reativar todas as minhas layers que eu estava utilizando. E agora, quando eu for observar aqui no meu layout, no caso não o layout 2, o layout 1, está aqui toda a minha pranchazinha configurada. Vamos ver como é que ela vai sair na impressão. Aqui, ó. Vamos ver no preview, layout, prancha de impressão. Pronto. Aqui está toda a minha configuraçãozinha de layout e o corte, no caso o meu corte A. Para a gente poder imprimir essas minhas folhas, vou clicar aqui no caso OK, no caso essa aqui é a minha planta de corte, vou botar aqui planta corte A, vou selecionar aqui a minha área de trabalho, corte A, vou fechar aqui, minha planta de corte A feita. Vou agora na plotagem de novo,
Window, seleciono aqui e aqui, clico em OK, coloco aqui planta layout, dá um OK e aqui ele vai me dar toda a planta layout, só que aqui eu vou precisar desabilitar as minhas cotas internas para poder sair somente a planta layout. No caso aqui, pronto. Vou agora fazer novamente uma impressão. Plot, Window, OK, planta layout. Vou salvar. Sim. Pronto. Planta layout feita. Falta agora somente a minha planta baixa. Que aí eu plot de novo. Clico em Window. Seleciono a minha prancha para impressão. Clico em OK. E digito planta baixa. Que já está aqui. Planta baixa. Sim. E aqui, no caso aqui ainda está a planta layout. Vou desabilitar, no caso, a minha cota layout de mobília e a cota mobília. Plot, Window, clique em OK, planta baixa, salvo, sim, e aqui eu tenho, no caso ficou faltando novamente ainda ativar, que eu jurava que eu tinha ativado, a cota interna. Plot, como está na minha planta mesmo, na minha prancha lá, vou só dar um OK. Clique em salvar, vai me abrir a minha planta baixa, já com todas as cotas bem definidas. E aí você só vai unir os PDFs, no caso aqui, colocar I love PDF. Vou selecionar aqui e tem aqui juntar PDFs. Eu vou selecionar os meus arquivos, no caso aqui vou selecionar as minhas três plantas, no caso a planta baixa, planta layout e a planta de corte. Clico em abrir, vou visualizar aqui a posição que elas estão, vou mudar somente a posição dessa daqui e vou juntar os PDFs. Quando eu juntar os PDFs, eu vou baixar o PDF que foi combinado. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, vou colocar aqui atividade mapa gráfica 2D. Pronto. Quando eu for abrir lá o meu PDF que está na minha área de trabalho, eu vou ver que tem todas as minhas pranchas já configuradas. Aqui planta baixa, planta layout e a planta de corte. Então a gente termina aqui com essa nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também vocês possam me dar um feedback. Vou deixar aqui o meu Instagram no link da descrição do vídeo. Vou deixar o meu e-mail também. E espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, eu respondo assim que eu vejo. Se eu não souber a dúvida, eu procuro pesquisar para poder tentar sanar, porque eu penso da seguinte forma: às vezes a sua dúvida pode ser uma dúvida futura minha. Então, a gente termina essa aula por aqui. Um beijo e até uma próxima.